Você, estudante de moda, estilista ou apaixonada pelo assunto, já ouviu falar em Vintage Training? Se ainda não ouviu, vale a pena assistir a essa conversa com Renata Stefan. Ele vai ser um treinamento profissional de nível europeu, dado no Brasil por mim e pelo Solar Fabri, que é o atual head designer da marca de luxo italiana Tod's. Com uma enorme experiência em marcas de luxo e fashion designer de marcas como Hermès, Louis Vuitton, Stéphane Roland e Marine Serre, Renata dá o caminho das pedras para quem quer fazer uma carreira internacional. E com ela, nós vamos ver aqui por que, em plena crise das marcas de luxo, as grifes cada vez mais apostam na força do vintage. Olá, Renata. Me diz uma coisa, o que é e como funciona o Vintage Training? Bom dia, Lô. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Fico muito entusiasmada de poder falar mais sobre o Vintage Training. O Vintage Training, ele vai ser um treinamento profissional de nível europeu, dado no Brasil por mim e pelo Solar Fabri, que é o atual head designer da marca de luxo italiana Tod's e Uhum, que está aberto tanto para níveis mais júnior de alunos, uhum. quanto diretores de marcas também inscritos. E esse curso vai ser dado aonde? Esse curso ele praticamente online, podem fazer ele todo online, mas existe um fim de semana que aquelas pessoas que tiverem a possibilidade de estar no Rio de Janeiro comigo vai ser ótimo. Tem um lugar alugado no Rio de Janeiro com modelos de provas profissionais, porque o maior objetivo desse treinamento é que os inscritos vivam uma realidade de trabalho nível europeu. Uhum. Então, não é um curso para a pessoa sair dali com um certificado só como aluno, é realmente para sair com experiência de trabalho. Então, nós teremos um dia presencial no Rio de Janeiro. Entendi. Você pode fazer um histórico aí da febre vintage, né? Porque até assim, o século passado, acho que século XVIII, né? Sim. O vintage nem existia, né? Era uma Não. expressão que não existia, né? O que que impulsionou? Como é que surgiu isso? Eu acredito sim, né? Eu não mergulho tanto nessa história para entender de onde veio. Porém, com a minha vivência de designer, eu acredito que à medida que foram surgindo aquela produção em massa, aquela desvalorização e desconsideração do design, que as coisas deixaram de ser handmade, surgiu junto uma apreciação e valorização pelas coisas de outra época, pelo Hum, valor que tinham os detalhes que eram dados aos produtos na outra época. E aí surgiu com isso o valor de mercado de peças vintages. Peças vintages são peças de outros tempos que carregam nelas algum valor estético, um bom estado de conservação, ou um valor de mercado na época. Pode ser roupa, pode ser carro, pode ser acessório, pode ser chão, pode ser piso, e que ainda tem algum tipo de apreciação para os tempos de hoje. Um exemplo muito claro para esclarecer: uma roupa de 1800 ou uma roupa de 1700 são peças históricas, certo? Vintage começa mais ou menos a partir de 1900, 1910, 1920, aí já é vintage. Antes disso não tinha moda, então é histórico. São uhum. peças de valor histórico. Qual é a importância dessas peças vintage para a criação? Muito, muito importante. Na Europa, todas as marcas, pode ser Hermès, Chanel, Dior, Lanvin, Balenciaga, Jacquemus, pode ser nos Estados Unidos, todas têm um processo criativo e todas passam pelas vintages. Então, essas marcas, elas pesquisam imagens, mas não vivem só de imagens de inspiração. Para criar uma bela camisa, um detalhe diferente, para ter inspiração para carregar uma coleção cheia e relevante, elas recorrem a vintages. Então, o que que elas fazem? Depois de pesquisar imagens, tema definido, elas vão em busca de vintages em galpões, em Hum, mercados, em lojas, online, vendedores particulares, elas estão procurando peças que foram feitas com algum tipo de diferencial, ou é o volume,
ou é a cor, ou é a textura, ou é a tecnicalidade do acabamento, e que elas possam repensar, reusar, retrabalhar, fazer até melhor, mas inspirado naquela ideia que está ali. E se você tira isso do processo criativo das grandes marcas, ele vai ficar raso. É fundamental como step, como parte. Eu estava lendo outro dia que essa revolução, a revolução dos belgas, né, nos anos 80, né, Sim. ela foi muito baseada aí no estudo que eles fizeram, né, de peças, né, de alfaiataria, né, vintage, né, dos grandes criadores, né, europeus, né. Então eu acho super importante, né. Uma vez eu ouvi você falar que a melhor maneira, né, de você estudar, né, uma moda e de você entender moda é você estar diante de uma peça vintage, né? Sim. A partir do momento em que a gente estuda moda e desenha uma roupa só olhando para uma foto, a gente está ali num campo meio estudantil, Uhum, aquela coisa meio faculdade, aquela coisa meio aluno. A partir do uhum, momento que você está com um produto na sua frente, que você pode virar a gola e entender melhor, e se fosse mais puxada para cá, e se fosse mais alta, a partir do momento que você está com um produto na sua frente, ali você é um designer, analisando o produto para criar produto. É uma diferença muito grande no resultado porque uhum. é uma diferença muito grande. E incentivo os meus mentorandos, alunos ou quem quer que eu esteja guiando a ir atrás de vintages. E como é que o vintage está influenciando as grandes marcas de luxo hoje? Muito, porque além deles serem partes decisivas no processo criativo, as marcas hoje têm menos tempo para criar do que as marcas antigamente. Então, essas peças vintages, elas eram mais trabalhadas, elas eram mais pensadas, elas tinham uma estampa mais elaborada, um viés, uma gola, um shape, uma manga, tudo um pouco feito com mais cautela, mais savoir-faire. Então, os designers apressados de hoje, né? Apressados poderem É. recorrer a peças que tiveram esse tempo posto em cima, ajuda a gente. Uhum, Porque eu vou te dar um exemplo interessante de uma vez como que aconteceu. Eu estava na Hermès e era o meu terceiro dia de trabalho. E aí o designer chegou para mim com um casaco, uma jaqueta da Thierry Mugler, com uma jaqueta Margiela, Hermès época Margiela, e uma terceira peça e falou para mim: "Nós queremos criar uma peça com o corpo desse casaco, a manga desse daqui e a gola desse daqui." uhum, Me deram aquelas três peças e eu falei, meu Deus do céu. Então eu tive que usar a medida, a lógica, desenhava em cima do papel a peça aberta para unir aquelas três peças e dar o casaco Hermès que eles queriam. Então a vintage, ela não está ali para ser copiada, ela está ali para ser explorada, investigada, ela está ali para incentivar a criação. Você uhum, copia uma vintage, também fica superficial. Ela está ali para te prover já a visualização 3D de algo para você trabalhar em cima. uhum. É E muito importante para as você tem marcas. um acervo de peças vintage? Você tem? Tenho. Tô com um acervo que eu comecei, inclusive, a fazer ano passado, cerca de 170, 180 peças vintages, e esse acervo vai estar disponível para os designers inscritos no Vintage Training. Então, nós vamos analisar as peças juntos. Então, esse acervo é um acervo que eu venho construindo. França, Londres, Estados Unidos, Uruguai e Argentina, peças que têm para mim algum tipo de valor que pode ser usado por esses designers. E me diz uma coisa, quais são assim, as mais queridas por você? As peças que você tem? São a Chanel? É a Chanel? Você tem alguma da Chanel? As peças mais queridas, tenho uma Chanel. As peças mais importantes para mim ali, que eu acho que é que tem mais valor, é uma jaqueta Thierry Mugler, que tem um corte que eu nunca vi igual, a construção dela é impecável. Tem um vestido Paco Rabanne, que tem um conceito de abotoamento muito interessante. Tem uma saia François Girbaud, que tem um caimento espetacular de linho. Tem muitas peças boas ali. Eu tenho dois vestidos de 1800 que não são vintage, mas tem uma tecnicalidade de fabricação manual incrível, que eu trouxe da França agora. E tem Donatella Versace, tem Margiela, tem um vestido Margiela e tem um Comme des Garçons icônico também. Então tem muita peça boa ali. Nossa, aquilo ali tá. Aquilo é ouro. Essa mala vintage é ouro que eu trouxe. Você trabalha, né, formando, né, novos estilistas e preparando para o mercado, né, europeu, né?
Como é que essa crise nas marcas de luxo está influenciando essa formação? O que está Então, mudando? o que está mudando, na verdade, é que eu acho que as marcas de luxo, existem crises vindo de várias partes, tá? E uma delas, a qual influencia a aplicação dos designers, é a insatisfação com o burnout e a carga horária de trabalho que os designers estão tendo. Os designers, eles não estão mais, eles estão rotacionando muito. Uhum, Então, as marcas estão tendo que se adaptar para conseguir manter esses designers dentro da casa. Então, na verdade, o que influencia é que eles estão atrás de pessoas eficazes, estão atrás de pessoas criativas, também estão atrás de pessoas que respeitem o seu tempo de trabalho, porque ninguém quer ninguém burning out dentro da empresa, e eles estão se vendo obrigados a irem atrás de pessoas que têm algum interesse em se conscientizar quanto à fabricação dos produtos, porque o cliente está cobrando isso. Então as marcas precisam entregar isso. Então eles estão querendo cada vez mais designers com pegada para upcycle, para sustentabilidade, para dar renovação na matéria, para propor alguma inovação que gaste menos. Então elas estão se moldando ali. E aí eu, obviamente, as marcas se moldam, o cliente se molda, a marca se molda, eu moldo os designers para entrar para essas marcas. Vira um ciclo, certo? uhum. Quer dizer, o upcycling está cada vez mais importante, né? O upcycling, ele é interessante. Quando eu estava na Marine Serre, eu tinha uma linha de upcycling, chamava Golden Line, onde eu tinha que usar calças jeans usadas e jaquetas usadas e desmontá-las para criar novas peças. Isso era muito interessante, porque você entende onde fazer os recortes, depois você dá uma lavagem super moderna e não parece que aquela calça foi de upcycling. Parece, mas continua no luxo. Não fica com aquela cara de remendo reciclado. Uhum, Então, é importante as pessoas diferenciarem o upcycling e o reciclado. Ele não tem que parecer remendado, ele não tem que ser, como a gente diz, meio, é uma palavra aquele cara de usado. Para uhum, mim, o verdadeiro upcycling é aquele que você nem percebe que é upcycling. Eu lembro entendi. que eu fiz uma camisa com duas fronhas de travesseiro que você não sabe que são fronhas de travesseiro. Então, assim, parece um algodão feito ali, bordado para aquela camisa. Isso, para mim, é o triunfo do upcycling. Uhum. E me diz uma coisa, no upcycling, o que que é o mais difícil? Que outro dia é Ah, você mudar a modelagem, você pode mudar a é. modelagem, porque o bordado, o que que é o desafio Essa é maior? uma excelente pesquisa, é uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta. Por que que é difícil trabalhar com upcycling? Porque o upcycling, você está usando peças que já foram construídas. Uhum, Essas peças têm furo, têm manchas, estão sujas, foram usadas. E aí você tem também uma área de recorte muito menor. uhum, Então, o mais desafiador do upcycling é o encaixe da modelagem. Aí eu vou te dar um exemplo. Eu tinha que fazer uma camisa usando fronhas de travesseiro, mas eu não tinha duas fronhas de travesseiro iguais. E eu queria botar um bordado aqui, então eu tive que achar uma outra fronha que também tinha um bordado na ponta dela aqui, e tinha que encaixar a parte limpa da fronha na frente. Então, existe um processo de seleção daquilo que vai sofrer upcycling, de desconstrução, de lavagem, de pigmentação ou despigmentação. E depois você tem que criar uma modelagem sabendo que você tem recortes pequenos de tecido e a roupa não pode parecer picada. Tem que botar ele em lugares estratégicos. Então, o upcycling envolve estratégia, pensamento, técnica e, obviamente, um cuidado muito maior com produção. Porque uhum, depois, para você produzir em escala, você não consegue produzir a mesma peça em escala, porque cada peça que é upcycle é diferente. Então, você tem que ter uma logística que entre nesse upcycling para a peça não sair um absurdo de caro, porque senão ela não vai vender. Quem vai pagar um absurdo de caro vai pagar em algo novo, não vai pagar em upcycling. uhum. Então tem toda que ter uma logística por trás para dar um jeito de baratear, entendeu? Entendi, entendi. Bem É, estratégico. existe ainda muito preconceito? Existe. Existe. Porque, vamos imaginar, né? Você falar para uma pessoa com alto poder aquisitivo que compra, sei lá, na Chanel. Você quer essa jaqueta nova aqui, da Chanel, ou você quer essa aqui upcycling que foram feitas com restos de outras jaquetas? Ela vai querer a nova. Então, o segredo, por isso que eu digo que o triunfo do upcycling, ele não parecia upcycling, entende? Porque a palavra reciclado, a palavra upcycling, a palavra reutilizado, reusado, elas têm um limite do quanto as pessoas apreciam isso. Algumas pessoas acham maneiro, acham fundamental, mas as pessoas que movimentam
as marcas de moda, aquele cliente que movimenta, não tá nessa vibe, entendeu? Uhum. Ainda, tá muito devagar para chegar lá. Então existe um preconceito contra Entendi. coisas de upcycling. Tem Então, marcas que não se dão é, nem ao trabalho, a Hermès não faz upcycling. tem que ter um cuidado na comunicação. Como é que elas comunicam Muito. isso? Muito cuidado na comunicação. A Marine Serra, ela para você ver a estratégia, ela chama a linha de upcycling dela de linha de ouro, Golden Line. Então, ela faz daquilo algo mais ainda virtuoso, né? Você vai estar levando uma calça que foi recortada, que deu um trabalho enorme para fazer. Então, ela joga a estratégia para esse lado. A Entendi. Hermès, ela já não faz. O que a Hermès tem, ela tem uma linha chamada Petit H, pequeno H, onde ela usa restos de tecido, que não é upcycling isso, restos de tecido dela, para fazer pequenos acessórios e não jogar esses restos fora. Ela faz elástico, ela faz broche, golinha, etc. Mas não tem upcycling. Então acho que a comunicação é fundamental. Agora, o dia que uma marca como a Hermès apresentar algo de upcycling e recycling é porque realmente ganhou o mercado, essa história. Porque tá bem Entendi. longe disso acontecer, na minha opinião. E para quem gosta de garimpar, né? Você tem assim algum roteiro de lojas, de lugares interessantes pelo Tenho. Eu mundo? tenho, eu tenho um roteiro de ouro. Quem quiser meu roteiro de ouro, pode marcar uma consultoria comigo. Eu tenho um roteiro muito bom e eu vou dar umas dicas muito boas aqui para vocês. Um dos melhores lugares para garimpar vintage é Paris Hum, e Londres. Em Londres, o Portobello Market, ele tem uma praça chamada Green Designers. Eu acho que é ou na sexta ou no sábado, vocês podem conferir. Tem designers sensacionais vendendo vintages ali. Também, né, onde tem esse Portobello Road, você segue reto e tem lojas espetaculares. Tem a First Vision, tem a Karen's, tem umas lojas, tem a I Love Vintage, tem várias lojas ali onde eu compro vintage, hum, nesta rua. Tem também o mercado Brick Lane, em Londres, que é super interessante. E lá em Soho, tem diversas lojas ali na Berwick Street, Broadwick Street, tem várias lojas ali na Soho Street também, de vintages. Então, quando eu vou a Londres, eu faço esse roteiro, uhum, certo? Tem umas outras que são particulares com hora marcada, por exemplo, a Aro. Mas você pode marcar, você pode ir lá, é mais caro. Eu não vou nessa só quando eu tô com empresa. Quando eu tô sozinha, eu vou nessas que eu disse. Já em Paris tem uma loja muito legal chamada Bob's e também tem uma loja chamada Fripp Star. Freep Star. Lá você tem vintages de 1 euro a 20 euros, a 50 euros, pode achar uma Dolce Gabbana. E é uma rua com mais de 20 lojas vintages em Paris. Fica do lado do BHV. Então, mega roteiro também. Para quem quiser fazer um roteiro de Paris e Londres, já conseguir voltar com muita coisa dessas Quando lojas. você está fazendo esse garimpo, né? O que que você tem em mente? Então, meu primeira estratégia é a etiqueta. Se a Uhum, Stella McCartney, Margiela, Comme des Garçons, Helmut Lang, Girbaud, Anne-Marie Beretta, isso para mim quer dizer que a peça já é boa, entendeu? Então eu já fico de olho. Rabanne, McQueen, a primeira coisa é etiqueta. Dolce Gabbana, porque eu sei que essas marcas envolvem corte, volume e pesquisa. Mas uhum, também tem muitas marcas que não têm etiqueta, que não são de grandes marcas, são de marcas menores e que teve um processo de criação interessante. Então, ou eu estou buscando volume, ou eu estou buscando detalhe, recorte, ou eu estou buscando fabricação, textile, superfície. Então eu vou com a mente aberta para o que eu estou indo, porque se eu for com a mente fechada, hoje eu quero só textile, aí eu não enxergo o resto. Hoje eu quero só volume, aí passa um detalhe por mim. Então você vai com a mente aberta, atenta às etiquetas e muito importante, talvez as peças não são boas no cabide, mas são sensacionais vestidas. Então é importante aquelas que você tem dúvida você vestir uhum, dentro da sala lá do room para você poder ver. E se você não puder levar porque é caro, tira foto ali dentro. Eu entro com a ali, finge que vou comprar, tiro foto de tudo e levo o que eu posso. Então é entendi. uma, é uma estratégia. Existe vintage falsificado? Falso vintage? Já Olha, viu eu alguma acho que existe. Eu vez? lembro que eu comprei uma Chanel online e tava com a etiqueta da Chanel e também tava com a etiqueta de fabricação da Chanel. Mas ela chegou na minha casa e eu falei, não é possível que essa vintage é uma Chanel. E aí eu liguei para a pessoa que me vendeu, ela falou, é Chanel, é Chanel. Eu falei, não, não tem como acreditar. A construção era muito ruim da peça. Uhum, Então eu joguei ela fora, porque eu não podia usar aquilo naquela dúvida. Então eu entendi. acredito sim que tem pessoas que possam colocar etiqueta falsa, mas essas lojas
que eu dei não fazem isso. Elas têm uma Gostei. reputação muito grande, é onde compra Hermès, onde compra Lanvin, onde vai a equipe da Dior, elas têm uma reputação a zelar. Se alguém pega isso, ficaria muito ruim para elas. Então tem que ter Hum, cuidado onde você vai, né, procurar vintage. sim. E eu tinha uma pergunta para te fazer que é o seguinte: no Brasil, tá? Existem marcas que vale a pena colecionar, que vale a pena você ter já e começar a Então, investir? marcas brasileiras, né, que você diz? Isso. Olha, eu tenho algumas vintages brasileiras de marcas lá atrás, que se eu não me engano, a minha vintage brasileira, eu não sei se é Elos, muito antiga, mas eu não tive, como eu pesquiso na Europa, eu não tive ainda a fortuna de achar uma marca brasileira lá. Mas eu acho que depois de um tempo, agora com o mercado brasileiro melhorando, a Uhum, qualidade, igual tá a Mondepar, igual a Farm está investindo em treinamentos, daqui a pouco eles vão ter peças muito boas que vão uhum, ser guardadas. Daqui a 5, 6 anos a gente vai estar olhando essa vintage da Farm, essa vintage da Osklen, essa vintage da Mondepar, né? Mas é questão de tempo, que as marcas brasileiras estão crescendo agora. Então, para olhar isso, a gente tem que esperar entendi, virar vintage. entendi. E quais são os seus projetos atualmente, seus trabalhos, o que que você está fazendo, além do Olha, curso Eu desse? tô, eu tô 100% concentrada nesse momento em treinar esses designers sobre pesquisa vintage, sobre escolha vintage, aplicação vintage, como montar um portfólio rápido, como usar vintage em processos seletivos também, como fazer os fits. Eu estou focada em montar isso para Uhum, esses designers e também eu estou fazendo treinamentos em grandes marcas brasileiras sobre isso. Então as marcas elas me ligam, eu treino a equipe para poder eles aprenderem a procurar vintages online. Tem um arsenal de sites online preciosos e tal. Vou dar uma dica para vocês. First Dibs é um deles, Europeana é outro deles, outro uhum, site. Então, eu estou treinando para isso. Meu objetivo nesse momento é treinar o máximo possível de marcas e mentorandos aqui no Brasil. Planos para o Uruguai, planos para a Argentina, tem uns clientes ligando de lá. E, obviamente, quando abrem vagas para trabalho freelance em marcas que me interessam na Europa, eu aplico, pego os trabalhos e vamos ver, né? uhum. Eu deixo aberto para as oportunidades virem até mim. As que me agradam, eu mergulho dentro. Eu acho que no momento não é aquilo que eu estou buscando, eu agradeço, fico de olho ali. Uhum, tá ótimo. Tá ótimo. Olha, muito obrigada, Renata. Muito bom, muito Muito bom, legal. muito bom. Gostei muito do nosso papo. Eu É, também. tô com um grande plano. A gente pode fazer um outro papo sobre isso, de fazer um treinamento bem maior em São Paulo, que vai Uhum, acontecer também em relação à Vintage para o começo, para abril do ano que vem, mas grande, mais de 100 pessoas, num grande hotel Rosewood, por exemplo. que Então a legal. gente pode fazer uma divulgação bem bacana quanto a isso também. Olha, que legal, muito bom, muito bom. Tá É bom? super Vai ser legal importante, abordar. né? É, É. é incrível. Eu acho Uma muito. das coisas muito importantes que está acontecendo no mercado brasileiro agora é que as marcas, finalmente, os diretores, eles falaram: olha, ficar copiando o que é feito lá fora não dá mais, porque não está gerando mais nada. As marcas estão virando mais do mesmo, entende? Então, elas estão agora buscando se aprofundar no processo criativo exatamente para saírem daquele, não serem mais refém de tendência e poderem lançar coisas, também virarem referência. Então, isso para mim é muito bom ver esse interesse do mercado brasileiro nisso, muito bom. Já ajuda muito. E É, agora o Brasil aprendendo sobre isso vai ficar muito mais interessante, entende? Para os processos criativos no Brasil. As pessoas que quiserem se inscrever nesse curso ainda tem vaga. tá. Ele vai acontecer no Rio de Janeiro, no último fim de semana de agosto, 6 e 7 de setembro, e segundo fim de semana de setembro. Ainda tem cerca de 15 vagas e pode entrar no site www.renatostefan.com ou no meu Instagram, Renato Stefan, e se Uhum. inscrever lá no link da bio. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente e compartilhe. E não esqueça de se inscrever no canal. Obrigada.